7 de fevereiro de 1979. O Brasil ainda vivia sob a sombra da ditadura militar. Vozes que queriam ecoar a liberdade eram caladas ao som do tropel de cavalos. Pessoas eram perseguidas, torturadas. Agentes públicos eram caçados. Direitos eram suspensos. Em meio a esse turbilhão, alguns procuradores do trabalho com pensamentos revolucionários se reuniram em Brasília e criaram a Associação do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, que em 1990 passaria a se chamar Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT. Os 126 primeiros associados elegeram como seu primeiro presidente o procurador do Trabalho Murilo Estevão Alevato. Nesses 40 anos de ANPT, 12 presidentes comandaram a associação. Homens e mulheres escolhidos pelos votos dos associados, que juntos com as respectivas diretorias estiveram à frente da entidade com dedicação, esforço e comprometimento. A associação nasceu com a confiança na vocação do homem para alterar destinos. Uma das coisas que mais me orgulha dentro do Ministério Público do Trabalho é ter começado muito cedo no Ministério Público do Trabalho. No passar do tempo, surgiu a ideia de criarmos a associação, que eu já tinha essa ideia há muito tempo. E foi criada compondo uma diretoria de primeira categoria. Fui convidado para ser presidente, não aceitei, indiquei o procurador mais antigo. E eu tive a honra de participar da primeira diretoria. E a ideia da associação era, a bem da verdade, social, e que a associação apoiasse em todos os campos que para nós, na associação, as nossas prestações de contas só fazemos aos colegas, torna-se muito mais fácil e mais cômoda para nós ficarmos abordando e trabalhando no social para um país que precisa muito, cada dia precisa mais do social, e o Ministério Público do Trabalho está, com a ajuda da associação, trabalhando muito nisso. Em 1985, uma mulher foi eleita para presidir a entidade, uma das primeiras em âmbito associativo. Ficou à frente da ANPT Norma Augusto Pinto. Em 1987, a associação participou ativamente dos debates da Constituinte, na busca por fomentar os debates sobre a legitimação do MPT e efetivar suas atribuições. As sugestões elaboradas pelos procuradores foram amplamente aproveitadas na Carta Magna de 1988. Entre as grandes conquistas estão a independência do Ministério Público e sua missão de defender direitos coletivos. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! Naquela época, os trabalhos da ANPT também se voltaram para a elaboração do anteprojeto de lei orgânica do Ministério Público da União. Nasce em 1989 o Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho. Eu tive a felicidade de, logo no início dos trabalhos da Constituinte, como vice-presidente da associação, ser designado pela nossa então presidente, doutora Norma Augusto Pinto, para acompanhar os trabalhos da Constituinte. E, posteriormente, eu, eleito presidente da associação, segui nessa missão como presidente da associação. O que fizemos na Constituinte como representante da associação foi trazer aquilo que estava já assentado no nosso anteprojeto de lei orgânica, foi trazer essas garantias todas para dentro da Constituição. E nesse período em que se desenrolavam os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, nós fizemos, imagine, inúmeros congressos, inúmeros seminários. Felizmente, tivemos um grande sucesso e o Ministério Público está aí hoje como está.
O trabalho da associação foi fundamental para a aprovação da Lei Orgânica do MPU e para a manutenção das atribuições e garantias constitucionais do Ministério Público no processo de revisão constitucional, pois alguns parlamentares achavam que o parquê tinha poderes demais. Anos depois, em março de 1996, a ANPT inaugura sua primeira sede própria, saindo da Procuradoria-Geral do Trabalho, onde até então funcionava. Criada para defender os interesses dos membros do Ministério Público do Trabalho e zelar por seus direitos e prerrogativas, a ANPT foi, com o passar do tempo, ampliando e ganhando novas e importantes frentes de atuação. O principal foco permanece, mas a ANPT se tornou uma verdadeira defensora dos direitos sociais e da democracia. Hoje nós somos uma associação de ponta, de interesse nacional, em que temos 98% de associados, todos interessados na verdadeira realização da nossa instituição, Procuradoria, Ministério Público, e verdadeiramente associados interessados em que cresça a associação como entidade protetora de associados. A nossa associação, desde sua fundação até hoje, se ela saiu do zero, hoje ela merece a nota 10. Ela é perfeita na distribuição, na equidade de tratamento dos associados. E eu digo a todos os futuros presidentes, vale a pena ser associado da nossa associação, porque em nenhum momento ela nos decepcionou nessa longa trajetória que eu poderia dizer, desde 67 até hoje. Lembre-se que eu entrei no Ministério Público em 76 e acompanho a associação desde seu início. Foi muito importante a identificação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e de todos os seus membros com causas de grande relevância social, como, por exemplo, o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. No Encontro Nacional de Procuradores do Trabalho, promovido em Foz do Iguaçu e posteriormente no Encontro de Fortaleza, tivemos a oportunidade de engajar ativamente a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho na difusão do conhecimento dessas chagas que lamentavelmente ainda hoje marcam a nossa realidade, mas que à época eram assuntos praticamente desconhecidos, não estavam na agenda política do nosso país. E graças à atuação de todos os procuradores e procuradoras do trabalho, tivemos essa oportunidade de contribuir para que esse assunto ingressasse na pauta, fosse discutido na imprensa e por toda a sociedade, motivando atuações institucionais importantes no combate a essas duas mazelas. Os associados são a verdadeira força e grandeza da ANPT. A associação tem como função principal trabalhar em prol da categoria, servindo seus associados. A ANPT tem como razão de existir, razão até da sua criação, o Procurador do Trabalho. A defesa dos interesses legítimos que todo procurador do trabalho, toda procuradora do trabalho tem enquanto trabalhador. Nós não podemos esquecer que a classe que defende o trabalhador em geral também é trabalhador, também é trabalhadora, também é mãe, também é pai, também tem uma série de situações que devem ser observadas. Nós hoje temos mais de 700 procuradores e procuradoras. Consequentemente, surgem inúmeras situações de defesa de interesses dos membros da classe que devem ser realmente observados pela ANPT. E nós não temos um sindicato, nós temos a ANPT que exerce esse papel e vem exercendo ao longo dos anos muito bem. A entidade também sempre fez questão de valorizar e estimular a produção científica e doutrinária dos membros do Ministério Público do Trabalho. Neste sentido, em 1998 foi instituído o Prêmio Evaristo de Moraes Filho. Desde então, anualmente, há o reconhecimento das mais relevantes produções intelectuais dos membros do MPT. Nós assumimos a presidência da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho no ano de 1998
e ficamos até o ano de 2000. Uma das primeiras iniciativas adotadas pela diretoria naquela época foi exatamente a instituição do Prêmio Evaristo de Moraes Filho em duas versões distintas. Uma delas relacionada ao melhor arrazoado jurídico e a outra ao melhor trabalho doutrinário. Nós entendemos que o Prêmio Evaristo de Moraes Filho integra os membros do Ministério Público do Trabalho e valoriza aqueles que realizaram trabalhos doutrinários de qualidade e também trabalhos no âmbito judicial igualmente de qualidade. Nos anos 2000, o trabalho da NPT em defesa de direitos dos associados e dos trabalhadores no Congresso Nacional e em outras esferas avança ainda mais, com a parceria com outras entidades, sobretudo na reforma do Judiciário, que trouxe a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, na reforma da Previdência e contra a flexibilização de direitos trabalhistas. A NPT ganhou mais visibilidade tanto na sociedade quanto nos poderes. A NPT sempre teve atuação no Congresso Nacional, na Constituinte, que culminou na Constituição de 88, no projeto de lei orgânica da Lei Complementar 75 de 93. Nessa época, eu estava na instituição e houve o primeiro Encontro Nacional de Procuradores do Trabalho destinado a fazer proposições de alteração do projeto de lei complementar que tramitava no Congresso Nacional. Penso que, na minha gestão, essa atuação se tornou mais visível ou mais intensa porque eu tive a oportunidade de ser eleita primeira vice-presidente da CONAMP. E a CONAMP, naquela ocasião, era presidida por Marfan Martins Vieira, de reconhecida liderança e combatividade. A NPT, por eu estar na primeira vice-presidência da CONAMP, pôde estar nos diversos fóruns de discussão dos mais variados assuntos. De 2004 a 2008, a NPT participou ativamente das discussões para a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de evitar que o órgão de controle externo pudesse interferir na autonomia da instituição e na independência de seus membros. A associação também trabalhou fortemente para a implantação do regime dos subsídios. Nessa época, a NPT coloca-se como forte opositora da flexibilização dos direitos trabalhistas, do trabalho escravo e do trabalho infantil. A NPT, quando eu tive a oportunidade de ser eleito presidente da NPT, com o apoio maciço da categoria, já vinha fazendo um trabalho importante de defesa dos direitos sociais. Claro que é uma associação que tem como finalidade precípua defender os direitos dos associados, mas tendo em vista principalmente as funções que os membros do Ministério Público do Trabalho exercem, a associação também se viu com a necessidade de trabalhar a defesa dos direitos sociais. Participamos da elaboração dos 2 planos nacionais de erradicação do trabalho escravo e a PEC do trabalho escravo também, que foi uma luta muito grande, depois resultou na aprovação da emenda constitucional. De 2008 a 2010, a atuação da NPT foi destaque na mobilização nacional que pediu a aprovação da PEC do trabalho escravo. Nesta época, também foi reformulada a marca da NPT, que é a mesma utilizada até os dias de hoje. A experiência de presidir a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, assim, foi fantástica. Foi uma das minhas experiências pessoais e profissionais mais gratificantes. Eu tive a honra de, durante a minha administração, de presidir a comemoração dos 30 anos da associação e agora venho aqui celebrar o 40º aniversário da NPT, então é uma satisfação muito grande para mim. Eu promovi a modernização da identidade visual da NPT, né, com a alteração da logomarca. A gente inaugurou a oportunidade de consulta eletrônica dos membros, que também eu acho que foi um grande avanço. Enfim,
eu assim, só procurei realmente seguir no caminho de sucesso das gestões anteriores, porque eu acho que nós estamos aqui hoje comemorando esses 40 anos e a associação foi uma construção coletiva, né? Todos aqueles que passaram pela associação, seja na função de presidente, vice-presidente, tesoureiro, diretor, associado, deram lá sua contribuição e eu procurei apenas fazer isso, né? Além da defesa de direitos sociais e de direitos dos associados, a entidade promove também anualmente 2 grandes eventos voltados exclusivamente para os seus associados. No primeiro semestre, ela realiza o Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, voltado para a discussão de temas inerentes à atuação dos membros do MPT. E no segundo semestre, o Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho, voltado para o entretenimento de seus participantes e discussão de temas associativos. A trajetória que surgiu com o desejo de mudar destinos, defender os procuradores do trabalho e a sociedade brasileira, foi conquistando respeito, espaço. A associação começou com uma pequena sala na Procuradoria-Geral do Trabalho. Em 1996, ficou claro que era necessário ampliar horizontes. Hoje, a NPT conta com uma estrutura completa com 10 salas comerciais, inclusive com auditório, ocupando quase um andar inteiro em um prédio na área central de Brasília. Mais do que um aumento da infraestrutura associativa, a sede própria é o reflexo da independência da associação, que se reflete, inclusive, nos membros do Ministério Público do Trabalho. Prova disso é que a categoria passou a participar, ao lado dos outros ramos do MPU, do processo de eleição do Procurador-Geral da República, com envio de lista tríplice ao Presidente da República com os nomes dos candidatos mais votados nos 4 ramos. Historicamente, desde que se começou a utilizar a lista tríplice, para a escolha do membro do Ministério Público que ocupará a Procuradoria-Geral da República, têm sido escolhidos membros a partir de uma lista tríplice com escolha e votação apenas de membros do Ministério Público Federal, que nós entendemos que não era o mais adequado, tendo em vista que o Procurador-Geral da República ou a Procuradoria-Geral da República, além de chefe do Ministério Público Federal, é um chefe institucional do Ministério Público da União, no qual o Ministério Público do Trabalho, evidentemente, está inserido. Então, em razão disso, nós fizemos todo um movimento para que tivéssemos uma participação mais efetiva, participamos de todos os debates, teve debates em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, aqui em Brasília, levamos questionamentos a todos os candidatos, nos reunimos com todos os candidatos, e isso levou a que tivéssemos mais de 500 membros do Ministério Público do Trabalho participando desta eleição, votando. Nós levamos para o presidente da República, para o então vice-presidente da República, da época, o presidente do Senado Federal, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ministro da Justiça, enfim, diversas autoridades, para que fosse também levado em consideração não apenas os representantes de um ramo, mas de todos eles, e que precisam todos eles serem considerados na escolha do chefe institucional do Ministério Público da União. A relevância da atuação da NPT no cenário político institucional brasileiro vem crescendo a cada gestão. Nos últimos anos, a NPT trabalhou fortemente contra os ataques aos direitos trabalhistas, mobilizando-se contra a reforma trabalhista, que retirou direitos arduamente conquistados pelos trabalhadores. Na luta pelo fortalecimento institucional, a NPT, junto com outras entidades da magistratura e do Ministério Público, evitou a aprovação de projetos de lei que visavam enfraquecer a instituição, além de atuar contra a retirada de direitos dos seus associados, diante das inúmeras investidas apresentadas no turbulento cenário político atual. E durante o ano de 2017, nós enfrentamos um debate muito forte com relação à reforma trabalhista. E não apenas a reforma trabalhista, mas também a lei de terceirização, que acabou liberando a terceirização, e outras tantas matérias que foram levadas ao Congresso Nacional e que a NPT, na sua condição de representante dos membros do Ministério Público do Trabalho no país, pôde levar a experiência dos procuradores de trabalho no seu dia a dia, na sua atuação funcional. É importante dizer que a Associação dos Procuradores do Trabalho, após 40 anos, ela é um patrimônio dos associados. Hoje nós temos algo em torno de 950 associados em todo o país, um índice de filiação de mais de 98%. E os associados da NPT são a verdadeira alma e a verdadeira força da associação. Temos a certeza que os nossos associados também têm muita honra e muito orgulho da ANPT, que tem crescido a cada gestão, a cada ano e tem se fortalecido perante o cenário nacional.
Uma trajetória de 40 anos de luta, de conquistas, de respeito e de defesa dos direitos dos trabalhadores e de fortalecimento do Ministério Público do Trabalho, que orgulha os seus quase 1000 associados. Parabéns, gloriosa NPT, que seu futuro seja de lutas e de sucesso em defesa de uma sociedade melhor e mais igualitária.